No Domingão do Carlão de hoje, você vai acompanhar um evento top de linha que aconteceu em Dubai, o ABEMA Day, que é a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente. É só aqui, um domingão exclusivo para vocês. Começa agora! Quem está aqui do meu lado agora é o Eduardo Taveira, que é secretário de Meio Ambiente, sabe de onde, gente? Do estado do Amazonas. Então, aquele estado gigantesco, ele está no coração do debate. Ô, Eduardo, obrigado pela gentileza, por topar essa prosa conosco aqui, viu? Não, Carlão, eu que agradeço, é um prazer grande estar aqui falando das pautas da COP e essa oportunidade de poder falar do Amazonas, né, que é 15% de todo o Brasil, só o estado do Amazonas, mas a gente está aqui para poder apresentar uma outra vertente que não é só a questão de floresta, mas acima de tudo das oportunidades nessa agenda climática. Pois é, gente, eu adorei aqui, eu acompanhei a abertura do evento aqui e o Eduardo fez uma intervenção que eu achei espetacular. O Eduardo tocou num ponto que eu acho fundamental, a gente que acompanha esses trabalhos aqui da COP, nós tivemos em Sharm el Sheikh, estamos aqui hoje, eu tenho acompanhado muito esse debate, Eduardo, e tenho visto as pessoas se autoimporem metas para isso, metas para aquilo, até 2030 isso, até 2000 e sei quanto isso. Tem gente colocando meta para 2060 e 2060 é muito fácil a gente colocar meta para 2060, que provavelmente não sou eu que vou fazer as metas. E aí o que eu queria saber, e você colocou muito bem, gente, meio ambiente precisa estar conectado com as pessoas. Como é que eu faço para levar mais riqueza para as pessoas nesse momento e não simplesmente ter uma versão nova aí de uma transferência eu falo assim, uma transfusão de sangue ao contrário, do doente para quem está são. Muito bom, Carlão. Acho que você fez um ótimo resumo, né? A proposta toda é que a gente nota que tem uma agenda climática, que ela é uma agenda climática de países ricos e a gente não tem uma agenda climática da Amazônia, do Brasil, da América Latina. As nossas demandas, né, além da demanda da conservação ambiental, que é urgente, só para frisar essa situação, a gente tem outras agendas que são tão prioritárias quanto, em especial, o combate à pobreza, né? A gente está falando de uma agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que o primeiro ODS é combate à pobreza. E no estado do Amazonas, o que a gente tem procurado fazer, isso tem sido até uma determinação do nosso governador, o governador Wilson Lima, para que a gente encontre mecanismos para que, como se fosse um avião com duas asas, ele só vai decolar se essas asas forem do mesmo tamanho, né? Ou seja, a questão da aeronáutica, né? Então, se você tem a agenda da conservação ambiental como uma asa de um lado, para esse avião da sustentabilidade decolar, a agenda da promoção social, da geração de renda, tem que ser do mesmo tamanho. Então, a gente tem que trabalhar nessas agendas na mesma proporção, na mesma velocidade e conectadas. As pessoas que estão, no nosso caso, lá na floresta, que são os principais guardiões da floresta, elas têm que ter uma sensação agora de que conservar a floresta é um bom negócio, melhora a qualidade de vida. Agora, não dá para vir para cá, a gente, como você falou, trabalhar cada vez mais em novos compromissos, enquanto que essa agenda prioritária de combate à pobreza, de justiça social, não for colocada tão rápida e de maneira proporcional. Todo mundo está falando aqui onde nós estamos, de metaverso, falando de a rede de conexão de 5G, e a gente na Amazônia está falando de inovações que estão disponíveis desde o século XVIII que não chegaram para as pessoas lá. Está falando de saneamento, a gente está falando de transporte, a gente está falando de energia, né? Nós estamos falando de um estado onde mais de 50% da população está na linha da pobreza ou abaixo dela. Então, é impossível uma agenda climática que não dê conta desses dois extremos. A gente está vivendo impactos ambientais, passando por uma seca severa, e são essas pessoas que não são as responsáveis por levar o mundo ao abismo climático que a gente chegou, que estão pagando o preço, que estão sofrendo. Então, a agenda climática ambiental, ela precisa ter uma conexão com a agenda climática dessas regiões. E não dá para dissociar combate ao desmatamento, redução das emissões, se na mesma velocidade, na mesma proporção e conectado, não tiver a agenda de combate à pobreza. Agora, esse discurso seu, que me parece para mim tão cristalino, tão claro e tão evidente, ele está sendo colocado aqui por quem?
como o governo, os governos brasileiros. Eu conversei aqui com a Juliana Lopes do CEBEDS e ela falava assim, ó, a gente tem 3 coisas que precisamos conectar, porque é o governo, são as empresas e são os indivíduos. Como é que a gente conversa? Como é que a gente está combinando isso com, para dizer assim, como é que a gente combinou com os russos? Isso estamos falando. Exatamente. Essa é a pergunta do milhão, né? Ou seja, eu acho que ninguém tem uma resposta pronta para isso, né? Mas acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é reconhecer as nossas necessidades. Não dá para que a nossa agenda ambiental ela seja uma agenda ambiental pautada só para as necessidades dos países que estão no norte desenvolvido. Sim. Né? Acho que então, a primeira coisa que nós temos que reconhecer enquanto empresa, países e governos é a necessidade dessa agenda. Nós temos que ter, como eu falei antes, uma agenda para o Brasil, uma agenda climática para a Amazônia, uma agenda climática para a América Latina, porque ela é diferente, ela é muito diferente da agenda climática que os países desenvolvidos têm pontuados. E aí, por causa do nosso modelo de federalismo, o governo federal ele tem que liderar essa agenda e desdobrar isso como políticas públicas para essas regiões. Segundo, as empresas elas têm que se conscientizar que elas são parte dessa responsabilidade. Né? Ou seja, aderir aos compromissos de redução das emissões é um processo que eu acho que é sem volta no mundo todo. Agora, como conectar isso com as políticas públicas de redução à pobreza? Eu acho que incluir essas questões elas são importantes. E para as pessoas, obviamente, falando de um Brasil tão grande, tão diverso, a gente tem que pontuar quem são esses indivíduos. É um indivíduo que está numa grande cidade, numa capital como São Paulo, que de certa forma em alguns momentos superaram grandes desafios, ou é um jovem que está na periferia, né, que às vezes não vive num ambiente de muita violência, né, que sem oportunidades de emprego. A gente está falando de uma comunidade, de um indivíduo que está na comunidade ribeirinha, numa comunidade indígena. Então, reconhecer quem é esse grupo chamado indivíduos, ele é fundamental para que a gente possa estabelecer essa agenda. Agora, o mais importante disso tudo, nós precisamos fortalecer a agenda ambiental nossa, uma agenda climática nossa. E é urgente, né, reforço aqui, é urgente que pensar em impactos sociais positivos rápidos e mecanismos financeiros associados a essa melhoria da qualidade de vida como ponto principal dela. Quem está aqui do meu lado agora é o vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha, que também é secretário do Meio Ambiente. Portanto, uma das qualidades dele não precisa nem falar. Você é trabalhador demais, hein, Thiago? Tudo bem? Tudo bom. Como se não fosse o suficiente. Os desafios de cuidar, né, de todos os desafios do Estado, os problemas, nós tem a pauta ambiental. Então, é muito trabalho, muita luta, mas o desafio muito bom, muito positivo. Agora, essa pauta ambiental de vocês, você mesmo até estava comentando a sua fala ali, que ela, vamos dizer assim, esses problemas, principalmente a questão da segurança pública, é um problema, vamos dizer assim, conhecido, é um velho conhecido do Rio de Janeiro, ela acaba se conectando com a pauta ambiental. Como é que isso navega dentro do governo de vocês? Muito boa a sua pergunta. Esse é um ponto crucial para o estado do Rio de Janeiro, que nós temos um problema de política habitacional que foi abandonada por diversos prefeitos e ciclos políticos. Nós temos um problema de antropização das nossas florestas, da nossa produção de água, que é a floresta, dos nossos mananciais, os rios, que muitas vezes são ocupados por construções irregulares e parte desse processo é patrocinado pelas forças criminosas do Estado, seja milícia, tráfico de drogas, e por isso a realidade ambiental do nosso Estado é desafiadora. Nós precisamos investir em tecnologia, em estrutura policial para a gente poder também melhorar nossos índices ambientais, e por isso o desafio do Rio de Janeiro é um pouco mais crônico do que o cenário médio do Brasil. Agora, eu costumo dizer o seguinte, que a única verdade que existe é a realidade, né? E é a partir dessa realidade que vocês devem tomar e fazer políticas públicas. Existe esse diagnóstico já, vamos dizer assim, dos principais desafios aí de vocês? Em que fase o Rio está?
Tem, nós precisamos, para que a gente tenha ações, para que a gente coloque, aporte recurso público, para que a gente desenvolva programas e ações, iniciativas, precisa ter planejamento. E o nosso planejamento é olhar, o Estado olhar para os próximos 40 anos, como que nós vamos nos comportar em termos de aptidões econômicas regionais, o que o Rio de Janeiro vai fazer dentro de cada região que ele tem, quais são as atividades econômicas mais pujantes, mais promissoras, e apostar nesse desenvolvimento. Segurança pública, isso é crucial para o nosso Estado, porque faz o fomento ao turismo, porque apoia a iniciativa privada, porque dá tranquilidade para o cidadão ir e vir, né? Isso é fundamental. E a agenda ambiental, o resgate dos nossos predicados naturais, a qualidade ambiental da nossa floresta em pé, da nossa política de restauração tão crucial e necessária, e também da política de saneamento, né? Visando para o fim dos lixões, investimento em modernização dos aterros sanitários, visando a economia circular e principalmente olhando também para os nossos rios, lagoas, recursos hídricos tão fundamentais, porque quem vai para o Brasil quer visitar as praias do Nordeste, mas também quer visitar as praias do Rio de Janeiro. E as praias precisam ter balneabilidade, precisam ter qualidade, precisa ser aprazível. Portanto, o investimento em meio ambiente, investimento em saneamento é decisivo para o futuro do Rio de Janeiro. Como é que é ter que dialogar com vamos dizer assim, os diferentes interesses regionais? Eu acho que, por exemplo, no Rio, o Rio tem uma bacia petrolífera importante no Brasil. Como é que é esse diálogo? Vocês estão permanentemente conversando? Acho que esse é um tema que eu acho relevante também. O Rio de Janeiro é o maior produtor de óleo bruto do Brasil. Nós representamos, em termos de produção, 85%. Se a gente passar para o gás natural, nós produzimos 72% do que o Brasil produz. A siderurgia, nós somos o primeiro, né, em produção de aço bruto também. E isso traz, claro, força para o Estado do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista financeiro, econômico, posicionamento do PIB, mercado consumidor, mas traz grandes e amplos desafios que precisam ser encarados com seriedade. Então, nós precisamos falar da descarbonização da nossa economia. Então, qual é o passo que o Rio de Janeiro vai dar? Para isso, a gente precisa de um subsídio do nosso ambiente regulatório. O que vai ter em termos de legislação federal para que o Rio de Janeiro tenha que cumprir e estabelecer suas metas. Você está vendo aqui a Marjorie Kaufmann, ela é secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Portanto, gente, mais prateleira de cima é quase impossível, né, Marjorie? Tudo bem, querida? Tudo bem, prazer, Carlão, prazer estar estar com vocês novamente, né? Segunda vez que conversamos numa COP. Mas, de fato, aqui tem um núcleo bem interessante para conversar meio ambiente do país inteiro, né? Pois é, você sabe que eu encontrei a Maureen anteontem e ela falou assim, Carlão, vai lá nesse evento, vai estar o Brasil inteiro lá. Eu fiz muito bem de ter aceitado esse convite, realmente o Brasil inteiro que entende de meio ambiente, que entende o que quer dizer isso, especialmente quando a gente fala num país em desenvolvimento como o Brasil, está aqui. Marjorie, eu queria saber de você o seguinte, para a gente começar a prosa, duas coisinhas. Eu queria saber o seguinte, qual que é o maior problema e qual que é o maior desafio, a maior oportunidade que o Rio Grande do Sul tem nesse quesito do meio ambiente? Então, nós não falamos em problema, né? Porque a gente é bem positivo. Então, nós falamos em ponto de atenção. Legal. O ponto de atenção para o Rio Grande do Sul, assim como para outros estados do Sul, é demonstrar que o país é muito grande, muito heterogêneo e que, além do bioma amazônico, nós temos outros biomas tão importantes quanto no ponto de vista da biodiversidade, mas que precisam dos financiamentos para a conservação ambiental e, mais do que isso, nestes biomas estão aí o cerne da nossa produção agropecuária, que é o carro-chefe da economia brasileira e para o Rio Grande do Sul da mesma forma. Então, mostrar como é que a gente faz essas culturas, como é que são os manejos dentro dos biomas para que a gente possa agregar valor e angariar fundos para que a gente possa conservar
ainda mais. Então, nesse sentido, o ponto de atenção é esse, mas também a nossa qualidade, a nossa virtude, a nossa oportunidade também é essa, que nós estamos verificando cada vez mais espaços que podem ser ocupados por estes biomas, para que a gente mostre a beleza que é o país, né, dentro da sua magnitude ambiental. Eu acho que não existe nenhum outro país que consegue agregar uma diversidade. Hoje aqui nós discutimos as políticas ambientais que se aplicam bem, por exemplo, ao Pantanal, ao Cerrado, e que talvez para a Mata Atlântica, para o nosso Pampa, não seja exatamente isso. Então, acho que isso tem que ser levado em conta, porque o mundo precisa de alimento, Sim. O Brasil quer produzir este alimento e produz a partir de técnicas ambientais já consolidadas desde 2010, 2013. Nós temos a técnica de agricultura de baixo carbono, Sim. que lançou novas metas recentemente. Então, isso precisa ser falado muitas vezes para que a gente possa chegar ao nosso mercado consumidor e para que a gente possa angariar fundos para melhorar ainda mais. Pois é, você falou em falado muitas vezes e aí me remete sempre àquele problema da comunicação, né? Eu acho que o nosso programa, inclusive, tem essa missão, esse objetivo de mostrar fora do Brasil o que nós fazemos de bom, e a gente faz muita coisa de bom, mas também levar para o outro lado o que as pessoas, o que muitas vezes os nossos clientes aqui fora querem da gente, né? Então, eu queria que você abordasse um pouquinho esse tema da comunicação. Então, a comunicação, acho que ela é ponto indiscutível, né? E antes nós conversávamos aqui, o que a gente fala nem sempre é o que as pessoas entendem. E o que importa é o que as pessoas entendem. Sim. Então, para esse mercado que consome o produto brasileiro, é importante que a gente tenha clareza naquele produto que tem a certificação ambiental, naquele produto que tem os índices de qualidade, para que a gente possa, inclusive, agregar valor a esse produto. Sim. Então, assim, livre de desmatamento, importantíssimo. Técnicas de manejo do ABC que a gente comentou antes. O que seria? Redução de área, ou seja, 2 ou mais cultivos em um mesmo ano, Sim. numa mesma área, com a rotação de cultura, o próprio plantio direto, que não causa exposição do solo, a questão da irrigação, que otimiza o recurso hídrico. Então, nesse sentido, nós temos essas técnicas e eu acredito que o Brasil, como país, precisa ter maior uniformidade no repassar essa informação. E aqui do meu lado agora, o Valdemar Bernardo Jorge, é o homem do meio ambiente lá do Paraná. Ô, Valdemar, obrigado pela sua gentileza de falar conosco aqui. Imagina, uma alegria estar com vocês aqui no evento da COP, esse evento que está atraindo os olhares do mundo inteiro aqui, principalmente para o Brasil, né? E o Paraná faz parte desse grande projeto aqui de transformar o meio ambiente no mundo inteiro. Acho que todos somos responsáveis pela solução. Então aqui a gente quer trazer um modelo de política ambiental paranaense que concilie produção agrícola sim, e conservação e preservação ambiental. Acho que as duas coisas devem conviver harmoniosamente. Pois é, eu conversei, aliás, com o governador, com o Ratinho Júnior, por duas ocasiões lá no Show Rural Copavel. E ele é muito enfático com isso, né, gente? Vamos produzir. E lá o Ratinho é um trator para trabalhar, aquele homem, né, rapaz? O homem é trabalhador. Ele era a gente radialista, né? Então sempre acordou muito cedo para o programa que ele tinha no jornal, na rádio, né? Então ele acorda muito cedo, que às 5 horas da manhã já está mandando mensagem para o secretário, já está botando todo mundo para trabalhar, né? Sim, o Paraná quer ser o supermercado do mundo. O Paraná é campeão em produtividade por metro quadrado, aí, por hectare de produção. E a gente, além de ser campeão então em produtividade, a gente quer ser campeão também em sustentabilidade. Acho que esse grande projeto, principalmente nesse tempo agora de mudanças climáticas extremas, né? Então nós estamos trabalhando fortemente nesse sentido. Ô, Valdemar, e o Ratinho escolheu bem os companheiros dele, né? Porque você é do ramo, né? Você conta um pouquinho da sua história aí. Eu sou produtor rural também, né? Então a nossa ideia é realmente conciliar, tirar essa ideia de que existe conflito entre meio ambiente e os produtores, e a produção, o meio rural, o meio do campo, né? Então nós que estamos na roça, sabemos que temos que cuidar aí das nascentes, sabemos que temos que cuidar da mata ciliar para não assorear o rio. Então quem mais preserva é o produtor rural. Então nós temos que mudar um pouquinho essa mentalidade, estabelecer essa parceria. E eu acho que isso está acontecendo no Brasil inteiro, sabe? Hoje não se fala mais num caráter específico só de meio ambiente, né? A gente consegue ambiente por quê? Porque a gente quer preservar a vida humana. E eu preciso então produzir alimentos cada vez mais, porque a população mundial está crescendo, e fazendo isso da maneira mais correta possível,
com cuidado ao meio ambiente. Eu fico feliz de estar te vendo aqui, enfim, cada vez mais, e eu sempre, meu programa tem muita audiência entre produtores rurais. E eu estou dizendo para ele, puxando a orelha dos produtores rurais, porque eu queria ver mais produtor rural presente aqui na COP, né? Eu acho que nós temos que começar a dar o tom do debate mundial, né? Eu acho que se fala muito em conservação e preservação, que é muito bom, mas tem gente, por exemplo, na Amazônia, sofrendo necessidades. Sim. O povo da Amazônia sofre muito. Então, como é que eu faço essa preservação e como é que remunero, né? Como é que o mundo remunera essa preservação ambiental? Imaginemos um bioma da Amazônia com 80% de preservação e 20% de exploração econômica para dar resultado para a população que lá vive. Então, a população lá é uma população menor que carece de uma atenção especial para que eles possam trabalhar a terra com alegria e tirar o seu sustento nessa bela floresta amazônica. Agora vem cá, qual que é vamos falar um pouquinho do Paraná, o que vocês lá na Secretaria de Meio Ambiente estão fazendo para, vamos dizer assim, sair, pegar o discurso, como é que você transforma, o que está sendo feito no Paraná na prática? Olha, primeiro, um programa, exemplo é a questão da preocupação de cuidar das nascentes. Nós, em um dia, restauramos 1000 nascentes de água. Você vê que valor, que importância que é você ter realmente a proteção das nascentes para que não falte água. O Paraná está em cima de uma maior bacia que você tem lá, que é a bacia que nós temos no nosso território. Então, como é que a gente faz então para manter isso e começar a utilizar, por exemplo, a água para irrigação? Como é que eu aumento a produtividade tirando a pressão do desmatamento? Utilizando irrigação, mas isso tem que ser feito de maneira consciente, de maneira equilibrada. Então, estamos contratando agora o plano de segurança hídrica para que a gente possa realmente estabelecer esse uso adequado do meio ambiente para a produção agrícola. Ela nem bem chegou e já veio aqui para falar Carlão, né? Mesmo. Obrigada, Carlão, por estar aqui presente hoje, né, acompanhando essa agenda e essa parceria de levar informação para a população daquilo que é feito nos estados brasileiros na questão do meio ambiente e da sustentabilidade. E eu vejo, até conversava aqui há pouco com o secretário do Paraná, a gente tem muitas ações sendo desenvolvidas. Eu falo assim, o que eu acho que às vezes falta para a gente é um pouco mais de comunicação, né? Exatamente. Não é fácil falar de meio ambiente, não é fácil entender o que a gente está vivendo, até quando a gente fala COP Clima, o que é isso, o que vocês estão fazendo, né? E aí os países estão reunidos tentando encontrar uma forma de reduzir as emissões de CO2, alcançar mecanismos financeiros para que os países desenvolvidos, né, cumpram com o seu compromisso de apoiar os em desenvolvimento, tanto com recurso financeiro quanto com capacidade técnica, e não é fácil, né? São muitos interesses, são vários países com diversos posicionamentos, e, na verdade, a execução da política ambiental ela recai a nível regional, ela recai sobre os estados, né? E aí quando a gente fala de Brasil, com uma das mais ricas biodiversidades do mundo, e principalmente de Amazônia, nós temos realmente um compromisso muito grande nessa conferência. Agora, é muito bacana falar com você, porque a gente fala de Amazônia, e no Brasil mesmo, eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem a Amazônia, e você é uma privilegiada nisso, né? Porque você está lá na Amazônia. Então, eu queria que você falasse desse trabalho seu, o que está sendo feito lá e por que esse debate é tão importante. Não, realmente eu sou privilegiada, né, de ser amazônida e de ser neta de extrativista, neta de indígena, né? Então, assim, a vivência, né? Acho que hoje o mundo tem esse apelo de falar de Amazônia, né? Virou uma marca Amazônia, mas a realidade da Amazônia, ela é uma realidade muito dura, né? A gente sabe da necessidade da preservação, da conservação. Quando a gente coloca na balança o fator de emissão de gases de efeito estufa, o do Brasil é a mudança de uso na terra, né? O desmatamento, queimada, cadeias produtivas, né? Enfim. Então, isso recai um peso muito grande sobre a Amazônia. E aí, quando a gente fala dessa preservação e conservação, a gente não pode deixar de falar no desenvolvimento social e econômico das pessoas que vivem na Amazônia. Nós temos ainda um índice de desenvolvimento humano muito baixo. Então, fazer meio ambiente na Amazônia é se preocupar com o desenvolvimento social e econômico. Por isso que acho que você tem acompanhado muito as discussões de buscar soluções baseadas na natureza para tentar realmente desenvolver essas cadeias produtivas de baixas emissões, agregando o fator econômico, né? Isso é fundamental. Eu acho que a gente não pode esquecer,
aproximadamente quase 30 milhões de pessoas que vivem na região da Amazônia como um todo, né? Não, exatamente. E lá a gente ainda discute acesso à água potável, né? Saneamento básico. Eu falo sempre, né? Outro dia eu estive numa palestra para falar de financiamento climático, e aí todo mundo falando de bioeconomia. Eu olhei para a plateia, né? Uma plateia de mais de 500 pessoas, e chegou uma mensagem no meu celular, né? De um produtor de uma das nossas florestas públicas, pedindo apoio porque ele não tinha como escoar a produção dele de banana para o mercadinho local. Então, assim, parece que é algo tão distante essa bioeconomia pela dificuldade que a gente tem básica de logística, de melhores práticas produtivas, né? Então, acho que, primeiro, para falar de Amazônia, você precisa entender qual é a vocação local. Essas ideias inovadoras que elas vêm de cima para baixo não funcionam. Eu fiz até uma cola aqui, porque a Juliana tem o cargo e a entidade que ela representa é bem grandão aqui, ó. Ela é diretora de Natureza e Sociedade do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Olha, pelo que você falou e pelo que eu ouvi, não é só grande no nome, mas é grande mesmo na importância, né, Juliana? Obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui. Eu que agradeço, Carlão. O CBEDS é uma organização que tem um papel aí na história das discussões sobre sustentabilidade empresarial no Brasil. Nós reunimos mais de 100 empresas, grandes e médias empresas, cujo faturamento combinado representa em torno de 50% do PIB. E o CBEDS também é a organização que representa no Brasil o World Business Council for Sustainable Development, que é a organização internacional que reúne esses conselhos empresariais em mais de 60 países. E é interessante, Carlão, que esses conselhos, primeiramente o Mundial e logo em seguida o CBEDS, eles surgiram logo após a Eco 92, que aconteceu no Rio, dessa articulação entre líderes empresariais que já viam, visionários, né, naquela época, a importância da agenda de sustentabilidade para os negócios. E você falou aqui, no seu speech aqui no começo de hoje, dessa reunião que a gente está fazendo, essa cobertura, que a gente vive hoje 3 crises. E elas trazem no seu bojo também algumas oportunidades. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público que não está aqui te ouvindo, mas que vai assistir. Eu queria saber quais são essas 3 crises e quais são as oportunidades que ela nos gera. Perfeito. As 3 crises simultâneas que nós vivemos são a crise climática, de perda de biodiversidade, e a desigualdade social. E elas, por estarem intimamente relacionadas, exigem que busquemos soluções interconectadas. E a oportunidade para o Brasil é que aqui essas agendas de fato são ainda mais indissociáveis, porque o Brasil é um país mega biodiverso, a gente tem também uma das maiores desigualdades entre os países do G20, o Brasil é o segundo mais desigual. Então, a gente precisa pensar em soluções que consigam transformar o nosso ativo ambiental para superar esse passivo social. Então, de fato, esse ativo ambiental ele precisa estar a serviço de uma economia mais distributiva. E a gente tem uma grande oportunidade agora, acho que a maior janela de oportunidade que o Brasil está tendo, mas é curta, com a presidência de eventos muito importantes no Brasil, como o G20, que o G20 acontece já em 2024, e a COP30 em Belém em 2025. Então, o Brasil tem a oportunidade de pautar discussões como, por exemplo, a sociobioeconomia, que o Brasil tem uma série de atributos, vantagens comparativas, que agora a gente tem a oportunidade de transformar em vantagens competitivas de fato, em um momento que o mundo está urgentemente buscando soluções de baixo impacto ambiental e, mais do que isso, até com uma pegada positiva. Esse domingão tava top, hein, gente? Mas é o seguinte, domingo que vem continua esse papo com o pessoal do meio ambiente dos estados brasileiros. É só aqui no seu Domingão do Carlão. Até domingo que vem!